Não, o Silvio Santos não foi o criador do Troféu Imprensa. E ele também não copiou não, tá? Na realidade, existe uma história por trás do programa e eu te conto agora. Mas já te pergunto, vocês gostam do Troféu Imprensa? Sentem saudade aí do negócio? Muita gente deve imaginar que Silvio Santos foi o criador do Troféu Imprensa, porque afinal nós estamos acostumados com o Cici comandando e colocando o Troféu Imprensa lá no SBT. Mas não é bem assim não. O verdadeiro criador foi o Plácido Manaia Nunes, um jornalista e diretor da antiga revista São Paulo na TV. A ideia, gente, de criar o Troféu Imprensa surgiu em meio a boatos de supostos favorecimentos de várias premiações televisivas que já existiam na época, como era o caso do Troféu Roquete Pinto, que a TV Record fazia lá na época. Isso nós estamos falando de 1960. E essa história aí é porque esse troféu da Record basicamente premiava os próprios artistas. E aí teve uma época que as pessoas começaram a falar, tá estranho esse negócio, gente. O que tá acontecendo? Vamos criar um troféu imprensa, que aí é pra imprensa inteira. Adivinha quem foi a única empresa que não apoiou o troféu imprensa? A Record. Ela começou a boicotar o evento na época. Isso porque a emissora não concordava com os critérios de votação da premiação e também proibiu todos os seus artistas de estarem presentes no evento, na cerimônia de gala que era o Troféu Imprensa. E olha só, o primeiro apresentador e mestre de cerimônia do Troféu Imprensa foi Silveira Sampaio. Silvio Santos só entra muito depois nessa história. E a entrega do primeiro Troféu Imprensa aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Como eu disse para vocês, antes rolava esse negócio ali da premiação da Record, que era só os próprios artistas. O Troféu Imprensa aconteceu e logo ganhou a credibilidade de muitos jornalistas, incluindo do Sindicato dos Jornalistas, que logo apoiou a ideia. Nos próximos anos, com a cerimônia crescendo, a grande Bibi Ferreira também se tornou uma das apresentadoras, mestre de cerimônia do evento. Tem um fato importante na história do Troféu Imprensa. Em 1966, a organização do evento adotou um critério importante. Foram eleitos os melhores do ano apenas conteúdos da televisão de São Paulo. Anteriormente, coisa do Rio também valia, tipo videotape, mas em 66 foram descartados. Mas como eu disse para vocês, isso aconteceu em 66. Em 69, esse tal critério foi derrubado. As pessoas não estavam concordando mais, até porque existia uma nova tecnologia, que era a tecnologia de televisão em rede. Ou seja, as televisões estavam transmitindo basicamente a mesma coisa simultaneamente em rede nacional, por isso Rede Globo, Rede Tupi. Mas olha só, somente em 1969 também que Silvio Santos entra na história do Troféu Imprensa. Em 29 de dezembro de 1969, o Troféu Imprensa foi apresentado pela primeira vez pelo animador dentro do seu próprio programa. Programa esse que ele tinha na TV Tupi. O local da entrega, gente, dos prêmios aconteceu no auditório da TV Tupi em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. E foi nessa edição, pela primeira vez, que começaram a divulgar a lista dos indicados. Anteriormente, até essa data, eles só revelavam quem é que ganhou. Ninguém sabia quem eram os indicados. Porém, tudo mudou aí em 69 e aí eles estavam conhecendo. E também, olha só, em 69 foi criado uma regra. Caso o vencedor não estivesse na data da cerimônia ali, na noite, né, de gala, ele perderia o prêmio e a categoria poderia ficar sem um vencedor. Vocês podem imaginar quem é que boicotou essa ideia também? Aproveitou, então vamos boicotar tudo aí. Sabe o que é Record? Se algum artista da Record ganhasse de melhor apresentador, eles estavam proibidos de ir. O Troféu Imprensa iria dar esse prêmio a esse apresentador, ele não iria receber e a categoria ia ficar sem melhor apresentador. A Record fez de tudo para atrapalhar o Troféu Imprensa, gente. Lembrando, tá? Nessa época, Edir Macedo nem existia. Depois, o Troféu Imprensa também passou a ser transmitido na Record, com o Silvio Santos, depois que ele já era um dos sócios da emissora. O negócio foi depois. Mas vejam só, voltando à história do Silvio Santos, o Plácido Nunes, que foi o criador do Troféu Imprensa, gostou tanto, mas tanto do Silvio, que em 1970 ele decidiu entregar ali os direitos da organização e exibição do Troféu Imprensa. Dizem nos bastidores que rolou um cachezinho e também com a condição de que ele poderia ser um dos jurados do Troféu Imprensa do Silvio Santos. Mas fato é que ele entregou ali os direitos para o Silvio. E com o Silvio agora mandando, sendo dono do Troféu Imprensa, se tem uma coisa que o Silvio gosta é o quê? De mudanças. E o apresentador fez muitas mudanças no Troféu Imprensa, que chegou a ganhar o status que tem até hoje, né? O Oscar da televisão brasileira. E pensando no Oscar, foi o Silvio, inclusive, que fez a estatueta que a gente conhece hoje, do Guerreiro Dourado, inspirado no Oscar lá
dos Estados Unidos mesmo. É uma réplica, é assumidamente isso. Antes eles ganhavam uma plaquinha de granito com o nome deles, enfim. Não era uma coisa simbólica como é hoje. Mas olha, a maior mudança mesmo, gente, foi na escolha dos indicados e também dos vencedores. Os indicados seriam escolhidos através de questionários distribuídos para o público e os vencedores seriam escolhidos por um júri reunido na própria cerimônia que aconteceria dentro do programa Silvio Santos, como acontece hoje. Anteriormente, eram alguns jornalistas que se reuniam uma semana antes, decidiam ali quem seriam os vencedores e depois só anunciava quem é que venceu. Mas olha, com essas mudanças impostas por Silvio, que era uma novidade, alguns problemas começaram a aparecer. A imprensa na época não dava muito crédito à premiação de Silvio Santos não, pois não concordava com os novos critérios de votação e também com a falta de assessoria. O presidente, gente, da Federação Nacional de Jornalistas Profissionais, o Adriano Compagnolio, liderou um completo boicote contra o evento, proibindo a participação dos presidentes dos sindicatos e filiados de participarem da votação que o Silvio Santos convidava, que nada mais era, segundo esse boicote, do que um programa de televisão. E olha só, gente, para suprir a falta de jurados, já que estava sendo todo mundo proibido, profissionais que iriam lá votar, os jornalistas, né? Houve até mesmo boatos que Silvio teria contratado figurantes a se passar de jornalistas. O Silvio, como passou a ser dono do Troféu Imprensa, foi mexendo no formato com o passar dos anos, distribuindo cada vez mais formulários de pesquisa para diversos públicos com indicação. Então, classe A, classe B, classe C, classe D. Ele colocou para o público votar em uma pesquisa cada vez maior aí, os indicados, os melhores do ano. Depois os jurados, no caso jornalistas, que ficam na bancada até hoje, decidem tomar uma decisão final. Olha só, durante os anos 80, o Troféu Imprensa, ele era feito a partir do primeiro dia útil do ano seguinte. A intenção era que os acontecimentos do ano corrente não interferissem na escolha dos votos. Ou seja, caso aconteça um cancelamento, por exemplo, poderia influenciar de tal cantor ou alguma coisa não ser escolhido como o melhor cantor. Então sempre entregava ali no ano seguinte. Dava baixar a poeira, sabe? Olha só, entre 1987 e 96, inexplicavelmente, a premiação corria em meados de maio, sendo que em 95, 96 e 2003 chegou a ser exibida em junho. Em 2004 foi exibida no dia 31 de julho. Essa foi a data mais longa que o Troféu Imprensa foi exibido. Mas ali durante os anos 2000 ele começou a ser organizado mais cedo mesmo. Isso até 2011, quando ele passou a ser exibido em abril, sempre no domingo, das 8 às 11 da noite. Já na década ali, gente, de 2010, passou a ser exibido entre março e maio, dependendo de quando Silvio Santos voltava das férias dele lá de Orlando. E como a gente sabe, enfrentamos uma pandemia e tivemos um hiato do Troféu Imprensa. Não tivemos edições inéditas nos anos de 2020 e 2021. A premiação voltou a acontecer no ano de 2022, porém foi a última também, já que em 2023 o Silvio passou o bastão para Daniela Beirute e não pisou mais nos estúdios da emissora. 2024 agora até ia rolar, mas eles cancelaram. Tem tanta coisa acontecendo ali no SBT, novo programa, novo isso, novo aquilo, eles falaram que não ia dar tempo de organizar tudo. Porém, em 2025 já está confirmado que o Troféu Imprensa volta, mas não com Silvio Santos, nas mãos de Patrícia Bravanel. E só algumas curiosidades para vocês. O Silvio, gente, ele é o maior ganhador de troféus imprensa da história. Sua primeira vitória foi em 1964, como melhor apresentador. Ele já ganhou 56 estatuetas. 25 de melhor apresentador, 27 de melhor programa de TV ou melhor programa de auditório e 3 pelos prêmios o melhor artista mais querido da TV e figura mais simpática. O segundo mais premiado é o Roberto Carlos. Ele possui 29 troféus. 24 como melhor cantor e 5 como melhor música do ano. Chico Anísio é o terceiro colocado da lista, ele possui 27 troféus. 16 como melhor humorista e 7 como melhor humorístico ou programa de TV. E a nossa querida Hebe Camargo é a quarta colocada com 25 troféus, sendo 23 como a melhor apresentadora e como melhor entrevistadora e também como melhor programa de entrevistas. Bom, essa é um pouquinho da história do Troféu Imprensa, bem resumido assim. Mas eu quero saber o seu comentário. Você sabia que não foi criação do Silvio o Troféu Imprensa? Tô com saudade. No ano que vem a gente mata essa saudade com Patrícia Bravanel.